O sul do país foi assolado há mais de um mês. As pessoas estão voltando para casa agora. Eu não pode se esquecer disso. O povo do Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda, muita ajuda. Às vezes somos levados por um momento, pelo calor humano, mas não podemos, enquanto formadores de opinião, pastores, e você que me ouve em São Paulo, Grande São Paulo, você que está me ouvindo pelo rádio, você que está me assistindo no YouTube, nós temos que nos lembrar, o povo do Rio Grande do Sul ainda precisa da gente. E no rádio, a gente traz histórias que nos inspiram. O Jefferson hoje, nosso produtor, ele falou: pastor Jeremias, hoje o senhor vai falar com o Adilson Borges, lá de Porto Alegre. Ele abriu mão do seu trabalho. Olha isso aqui. Às vezes eu falo na igreja sobre voluntariado. O que é ser voluntário? E às vezes sendo voluntário, eu digo até na limpeza da igreja. O Adilson Borges, ele já nos dá uma aula aqui. Ele abriu mão do seu trabalho para ajudar como voluntário na igreja local por conta das enchentes do último mês. Lá ele encontrou outros voluntários, como voluntários para saúde, cabeleireiro, recreação infantil. A igreja, lógico, abriu mão da sua rotina de cultos para se dedicar totalmente à assistência aos atingidos, até que pudessem voltar para suas casas. Nesse período fizeram ações de recreação, aniversários e Dia das Mães. Entre os atendidos, poucos evangélicos. Uma oportunidade de quebrar o preconceito e evangelizar. Não é verdade? Eu estava vendo hoje uma notícia também de uma igreja lá no Rio Grande do Sul que está fazendo doação de móveis. Eu li essa... Olha lá, a igreja doa móveis a membros atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, no guia-me.com.br. Também a Igreja Batista Betel entregou móveis e colchões novos. Glória a Deus por eles. Glória a Deus por isso. O Adilson Borges está aí para falar comigo. Adilson, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, Adilson. A paz do Senhor, pastor. Um prazer falar contigo, viu, pastor Jeremias? O prazer é todo meu, a alegria é toda minha. Estava vendo aqui um pouquinho da tua história, um pouquinho daquilo que o senhor tem feito, sendo voluntário na igreja local, ajudando os necessitados. O senhor está em Porto Alegre agora, exatamente em Porto Alegre. Isso, eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, nasci em Limeira, né? Uhum, aqui pertinho. E estou aqui em Porto Alegre, isso. Eu morei em São Paulo, na capital, também por 15 anos. E faz 3 anos e meio, 3 meses que eu estou aqui em Porto Alegre. Então você é um gaúcho novo. Mas esse gaúcho novo tomou um susto com essa enchente, meu Deus. Como é que tá... Bom, como é que vocês estão no dia de hoje? Como é que estão as coisas hoje por aí? Pois eu acho que a percepção do que a gente viveu é só nos próximos meses que a gente vai ter noção real, né? Mas foi um tempo muito, muito difícil, assim. Ninguém se prepara para isso. Não tem como dizer, alguém está preparado. Foi algo que jamais aconteceu, né? Não tem histórico disso. E a gente foi pego de surpresa, como todos. Graças a Deus a gente foi preservado. Nós moramos, minha esposa e eu, nós moramos num bairro mais elevado, uma região mais alta. A água não chegou a atrapalhar a nossa rotina. Faltou água porque faltou água na cidade toda. Mas a gente não foi afetado diretamente pela enchente. Então, com isso, a gente, vendo as notícias, sabendo de tudo como estava acontecendo, a gente não conseguiu ficar parado, só em casa, né? As coisas chegam até a gente. Sempre um familiar, um amigo. É difícil ter alguém que não conheça, alguém que vivenciou essa história muito de perto. Então, agora que a gente está começando a ter a percepção real dos locais onde foram atingidos. E eu imagino isso em loco, eu não estive aí, vendo as imagens, reportagens, mas eu imagino a destruição numa cidade como Porto Alegre, onde se fecha aeroporto, onde se fecha estádio de futebol, onde se fecha coisas que têm uma infraestrutura gigantesca. Eu imagino no que aconteceu e o que aconteceu com aqueles menos favorecidos vivendo em regiões baixas de Porto Alegre e foram atingidos por essa chuva, por essa enchente que foi algo terrível, sem precedentes. Mas a tua atitude me chamou a atenção. Abrir mão do próprio trabalho e se tornar voluntariado na igreja local. Vontade de ajudar, foi isso?
Isso mesmo, pastor. Na verdade, assim, uma situação que o senhor mencionou em relação aos menos desfavorecidos, né? Mas atingiu a todos. A gente sabe de histórias de pessoas que vivem em bairros bons, então isso nivelou a todos. Gente que tem carro, mais de um carro, tem casas boas, perderam tudo. Então, assim, isso nivelou. Até na igreja onde eu estava servindo, o senhor perguntou em relação ao voluntariado, foi algo que a gente não conseguiria ficar em casa vendo tanta coisa, sabe? Não é mérito nenhum nosso, Deus é generoso em nos preservar e a gente se sentiu incomodado. Não daria para ficar só em casa. Então a gente foi, a princípio, numa escola, quando as águas baixaram, a coisa começou a acontecer, a gente foi até um colégio levar algumas roupas que a gente foi doar, porque ano passado já teve uma enchente grande aqui, a gente já tinha doado muita coisa, mas sempre sobra algumas coisas nos armários nossos, né? E você... Então daí nós pegamos cobertores... Oi, perdão. Você congrega em que igreja aí de Porto Alegre? Só para eu entender. Eu sou da igreja presbiteriana. Da igreja presbiteriana de Porto Alegre. E a igreja presbiteriana de Porto Alegre... Pois não. Só que a gente, no momento de dificuldades, as igrejas eles estão mais distantes, a gente não congrega muito perto daqui. Daí, a princípio, a gente foi num colégio para levar esse material que a gente recolheu. Se precisavam de alguma coisa lá, encontramos alguns amigos, irmãos da Luterana, então a gente se voluntariou para servir lá. E depois, no caminho para a Luterana, a gente encontrou uma igreja aqui próximo de casa, no caminho de casa, muito perto de casa, que a gente nem conhecia, assim, conhecia de passar na frente. Daí tocou nosso coração e a gente falou, vamos bater aqui, vocês estão precisando de ajuda. E acabamos meio que congregando, nos tornamos, pelo menos nesse mês, faz um mês mais ou menos que aconteceu esse desastre, de um mês para cá, a gente ficou servindo nessa igreja, é uma igreja pentecostal chamada Rosa de Saron. Certo. Isso é muito bonito, isso é a unidade do corpo de Cristo, né? Isso não tem valor. E hoje, vivendo em Porto Alegre, no Sul, as doações têm chegado até os necessitados, aquilo que o Brasil tem. Eu, por exemplo, pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, eu estou aqui no Brás, em São Paulo. E a gente tem enviado, né, os nossos líderes e pastores têm enviado carretas e carretas para o Rio Grande do Sul. Essas doações não só de Assembleia de Deus ou Igreja Batista ou Igreja Presbiteriana ou outros ministérios, tudo que está sendo enviado do Brasil inteiro, sendo de igreja ou não, tem chegado às mãos daqueles que necessitam de fato? Sim, sim. A gente ouve histórias, né? Infelizmente, tem sempre aproveitadores em qualquer situação, em qualquer meio, pessoas que não têm escrúpulo nenhum, né? E querem aproveitar a situação para ganhar em cima. Mas a gente tem uma rede muito forte, até que no WhatsApp mesmo, a gente tem de várias cidades aqui da Grande Porto Alegre, que a gente troca informações. Tem grupos específicos de cada região. Estamos precisando de 30 marmitas, 200 marmitas, precisamos de cobertor não sei onde, o pessoal de tal igreja, ou de tal colégio, ou de tal faculdade está voltando para casa, precisa de colchão. Então tem essa troca, então tem chegado muito. E às vezes chega para a gente mais água do que colchão, e para outra chegou mais colchão do que água. Então isso, de uma maneira muito solidária, as pessoas se comunicam e já alguém tem caminhão, alguém tem um carro, já cede todo... isso aí é um abrigo onde a gente estava trabalhando na igreja, né? Glória a Deus. No andar de baixo. Então esse daqui foi o que a gente montou lá, os materiais que eram recebidos no dia a dia. O pessoal servindo, alimentação, lá atrás onde o pessoal dormia, né? Essa imagem. Olha só, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso de ver o corpo de Cristo unido, pessoas de bem como você, sua esposa, e também levando o amor de Deus às pessoas que acabam procurando, acabam buscando e acabam recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas também, né? Isso também é uma grande porta de evangelismo. É verdade, pastor. Sim, sim. E foi uma coisa muito natural. Assim, o pessoal da igreja aqui a gente não conhecia, mas isso que é a igreja, é o corpo de Cristo, como o senhor mencionou mesmo, né? A gente não se conhecer, mas ter essa afinidade, essa unidade, e todo mundo se dedicando para o mesmo propósito e sem forçar nada, porque tinha muita gente, na verdade, ninguém dos que estavam abrigados lá eram cristãos evangélicos, pelo menos. Então não foi forçado, tinha pessoas que fumavam, só pedia para não fumar ali, para que fosse lá fora, para que não tivesse nenhum problema de convívio, por respeito a todos, né? Mas aí as pessoas, assim, começaram a perceber que, vamos tocar uma música. O pastor foi lá, muito sábio, o pastor Jurandir e a pastora Eliane, que são da igreja local, foram até lá, tocando uma música só na noite. Daí a pessoa, poxa, mas por que só uma? Daí no dia seguinte cantaram 3. Olha só. Uma oração depois. E aos poucos foram lendo a palavra. E muita gente quebrou esse preconceito, porque nunca tinha pisado numa igreja evangélica.
tinha até preconceito. E daí quando perceberam que aquilo estava sendo... aí tem as imagens de um culto que estava acontecendo, né? As pessoas todas meio... Ninguém era forçado a nada. As pessoas tinham liberdade, né? E como eles foram percebendo que era interessante para eles receberem essa palavra, tantos que ali muitos saíram com o compromisso de voltar para ou congregar na igreja ou realmente para assistir um culto, participar de algum momento, eles possam, num outro momento da vida deles, menos fragilizados, voltar para poder receber uma palavra realmente vinda do Senhor para a vida deles. Claro. Adilson, eu só tenho que te agradecer pelo teu depoimento, seu testemunho. Quero colocar a Rádio Musical, o nosso canal no YouTube à disposição. Se o senhor quer divulgar alguma coisa, um telefone, um site, um Instagram, onde as pessoas que têm vontade de ajudar, de repente querem manter um contato com o senhor para poder ajudar, existe algum canal para isso específico? O senhor fica à vontade para divulgar. Pastor, eu agradeço de coração, realmente, a gente não é digno disso, assim, a gente até acha que a gente está fazendo pouco, mas no pouco que a gente tenta fazer, a gente tenta utilizar os canais. Então, no meu canal no YouTube, Adilson Borges, tem um vídeo que eu coloquei lá, com pessoas dando testemunho, falando um pouco do como é que é a realidade, passando uma mensagem, tanto para os voluntários, que chega um momento que as pessoas começam a cansar, principalmente quem está mais na frente, no front de batalha mesmo, dedicando dias, noites, madrugadas. Então, nesse vídeo eu coloquei alguns pics de várias igrejas, instituições, pessoas conhecidas, com quem eu tenho contato, que eu sei que são pessoas responsáveis, mas a pessoa que queira doar, sinta-se confortável para fazer para quem ela se sinta mais tocada para isso. Nós não estamos obrigando ninguém a doar. Às vezes, uma oração, se ela fizer, já vai ser... ou mandar uma mensagem, uma carta, um e-mail, enfim... Qualquer coisa que a pessoa possa fazer nesse momento vai ser bem recebida. Se a pessoa quiser realmente doar, de alguma forma, nesse vídeo, no meu canal no YouTube, Adilson Borges, a pessoa pode ter todos esses links para poder procurar que ela se sinta mais confortável para fazer a doação. Entendi. Então, o senhor tem um canal no YouTube chamado Adilson Borges. Isso. E lá o senhor postou um vídeo mostrando o que tem feito, como tem ajudado, e lá encontra-se uma maneira salutar de fazê-lo. Então é youtube.com/Adilson Borges. Irmão Adilson Borges, que Deus lhe abençoe, lhe capacite, você, sua família, e que abençoe todo o povo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Receba as nossas orações e intercessão em nome de Jesus. Que seja um novo tempo para esse povo, para essa gente. Eu creio na restauração de Deus sobre a vida de todos aqueles que foram cometidos por essa tragédia, em nome de Jesus. Esteja em paz, fique em paz e obrigado por esse bate-papo aqui conosco. Amém. Eu que agradeço, pastor, foi um prazer falar contigo. Estou à disposição no que precisar, para ser os seus olhos, seus ouvidos, suas mãos aqui, quem estiver distante, quiser que a gente faça alguma coisa por aqui, estamos à disposição e viemos aqui para servir, e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido. Obrigado. Tá aí, gente, Adilson Borges, lá de Porto Alegre, porque no caminho a gente segue falando das coisas que precisam ser ditas. No caminho, Deus faz milagre.